Vamos meditar um pouquinho no dia de hoje, o evangelho que acabamos de escutar, também com a primeira leitura em particular. O contexto deste evangelho se encontra na primeira frase do texto do evangelho de hoje de São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Nós sabemos que no evangelho de João, Jesus viveu 3 Páscoas, isto é, 3 festas da Páscoa, porque por 30 anos ele ficou retirado, e nos 3 anos de vida missionária, ele viveu a Páscoa juntamente com os seus discípulos. E esta é a primeira, estamos no primeiro capítulo 2 de João, esta é a primeira. Portanto, o contexto deste evangelho se coloca dentro desta Páscoa de Jesus. Estávamos próximos da Páscoa. E o que acontecia na Páscoa? A diferença da primeira Páscoa, de quem fala a primeira leitura, se vocês observaram bem, na primeira leitura nós temos o decálogo, isto é, os 10 mandamentos que Deus ofereceu ao seu povo. E o primeiro mandamento, o que diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão. Essa é a primeira Páscoa. A Páscoa onde judeus fugiram, saíram do Egito. Esta foi a primeira. E se lembrarmos bem a primeira Páscoa, o que aconteceu? O que Deus falou para Moisés que o povo deveria ter feito para fugir do Egito? Deveriam matar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro deveria manchar as portas, de maneira que o anjo que passasse deixava aquela família com a porta manchada do sangue do cordeiro livre. Não morria nenhum primogênito naquela casa. Esta foi a primeira Páscoa. E Deus conseguiu, através de Moisés, tirar o povo da escravidão. Estava debaixo da escravidão. A escravidão qual que era? A escravidão era o faraó, que usava e abusava do povo de Deus. Usava e abusava. Então Deus ouviu o clamor do seu povo e o libertou. No sábado de Aleluia, teremos um salmo que canta isso, canta da libertação, da saída do Egito. O que tem a ver a primeira leitura que acabamos de escutar, o mandamento de Deus como o único Deus, e o evangelho de hoje, que se coloca dentro de uma outra Páscoa. Esta outra Páscoa é a Páscoa que Jesus veio trazer para nós, que não é mais a primeira, que ela era a primeira. De fato, lembrando a primeira Páscoa, o povo ia a Jerusalém, infelizmente na terra que hoje está aflita por causa da guerra, ia a Jerusalém e lá fazia a sua oferta, a oferta do cordeiro, a oferta de qualquer animal, porque através desta oferta se lembrava da primeira Páscoa, da saída do Egito. Agora Jesus veio trazer uma nova Páscoa. Só que o que aconteceu naquele momento? Quando ele entrou no templo, se deparou com algo desagradável. O templo devia ser um templo de oração, um lugar de oração, um lugar de silêncio. E no templo de Jerusalém estava acontecendo um comércio. Vendedores, aqueles que trocavam as moedas, isto é, o templo virou praticamente um mercado. Isso que chamou a atenção de Jesus. Digo, como é que é?
nós vamos lembrar da Páscoa, vamos lembrar daquela saída da escravidão, e o povo se libertou do faraó, mas ficou escravo do mercado, ficou escravo das moedas, do dinheiro, e este dinheiro, estas moedas se tornaram para ele o Deus. Podia Jesus ter deixado dentro do templo, dentro da casa do seu pai, a presença do Pai, o Deus da primeira leitura do Decálogo, e o Deus do dinheiro? Podia deixar os dois? Sim ou não? Ou, vocês estão dormindo? Sim ou não? Também não precisa gritar. Não dava, não encaixa. Ou você serve a Deus, dirá no Evangelho, ou você serve na mamona, que é o dinheiro, ou você serve no comércio. Como Jesus viu uma coisa desta, ficou irritado. Talvez esta seja a única vez em que o Evangelho nos fala da ira de Jesus. Talvez seja o único. Em outros contextos já chamou os fariseus de tudo, né? De hipócritas e tal, mas talvez uma agressividade tão manifesta, é a primeira vez que a gente vê uma coisa desta, porque Jesus não permite que Deus seja trocado por um outro ídolo, por um outro Deus. Não permite, não quer. E nós sabemos que no Antigo Testamento se diz que Deus é um Deus ciumento. Ele não gosta de tratar com outros que se coloquem ao par dele. Não gosta. Uma pergunta. Vocês podem responder sim ou não? Aleluia. Aleluia não dá para dizer, mas graças a Deus. Na nossa vida existem ídolos. Quê? Eu escutei os não, escutei. Sim ou não? Existem, e como se existem. Quantas vezes nós trocamos Deus por outros deuses? Quantas vezes? Mas Deus falou na primeira leitura: eu sou o Senhor teu Deus. Não esqueça que eu te libertei. Agora você está ficando escravo de outros deuses. E vocês podem fazer o elenco, viu? Pode fazer o elenco dos ídolos e dos deuses que estão presentes na sua vida. Mas vamos lá. Jesus, neste Evangelho, demonstrou que existe a libertação, e que esta libertação vem de Deus, e que Ele nos libertou. Como Jesus nos libertou? Tirou todos os carneiros, tirou todos os bodes, tirou todos os cordeiros, porque o cordeiro é Ele. Tirou todos os animais. E com esta imagem do Evangelho de hoje, Ele quer demonstrar justamente isso. Não existem mais os bodes, não existem mais os cordeiros, não existem mais os animais, não existem mais as pombinhas. Agora, o objeto do sacrifício, agora sou eu. Por isso que quando os judeus perguntaram: mas quais são os sinais que você nos demonstra para ter uma atitude desta dentro do templo? Quais são os sinais? O sinal sou eu. Eu que derramei o meu sangue para libertar vocês, dos seus pecados, para libertar vocês das coisas velhas, antigas, que vocês estão carregando na sua vida. Eu vou libertar vocês, através do meu sangue, através do meu sacrifício. Por isso falou do templo que será destruído,
e que depois de 3 dias ressuscitará. Qual que é a simbologia que Jesus usou? Usou a simbologia do templo, que o templo, explicado no Evangelho, é o seu corpo. Nada de mais de animais. O corpo dele é o verdadeiro templo. E vocês vão destruir este templo. Olha, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, domingo da ressurreição. Olha os 3 dias. E em 3 dias eu o ressuscitarei. 3 dias. Portanto, acabem com os ídolos. Chega de ídolos, que os ídolos tornam vocês escravos, escravizam vocês. Acreditem em mim. Só eu sei o que eu passei para libertar vocês. De fato, como já explicávamos a outra vez, né? No altar se encontra o corpo e o corpo e o sangue de Cristo. Não tem mais um bode aqui em cima, não tem mais cordeiro aqui em cima, agora tem Jesus. Ele é o novo cordeiro. E para finalizar, quando nós recebemos a comunhão, antes de receber a comunhão, o que nós aclamamos, o que nós rezamos? Cordeiro de Deus, se deram conta qual que é o novo cordeiro? Quem é o novo cordeiro? Jesus. Ele é o novo templo, ele é o novo cordeiro que se oferece ao Pai. E mais uma parte da missa que nos lembra disso, quando o padre, o sacerdote, o bispo oferece o corpo e o sangue de Cristo na grande doxologia, que se chama doxologia, a oferta de Jesus ao Pai, em lugar do cordeiro, o que tem agora na mão? O bispo, o padre, o que tem na mão? O corpo de Cristo. E faz o que o padre? Oferece. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, todo. Quer dizer, a oferta. É a oferta que os judeus faziam no templo. A oferta daquele cordeiro que era usado para fazer o sacrifício, agora é Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai. Isto é a grande oferta da missa. Jesus se oferece ao Pai por todos os séculos dos séculos. De fato, faz 2000 anos depois da morte de Jesus, que a morte de Jesus se perpetua na missa, e a missa se torna uma grande oferta do sacrifício de Cristo ao Pai. Por isso que Jesus fez aquela comparação do corpo. Mas eu gostaria de acrescentar mais algumas coisinhas. Porque o corpo, não sei porquê, mas enquanto estava meditando hoje de manhã, nesta leitura, o corpo de Jesus me lembrou um outro corpo. Corpo de quem? Quem vai adivinhar e vai ganhar uma surpresa depois. O corpo de quem? Eu sou surdo desta vez, viu? É o nosso corpo. É o meu corpo. É o corpo que Deus nos deu. Vocês lembram o que São Paulo fala nas suas cartas? Que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Jesus falava do corpo no Evangelho, que o templo é o seu corpo, e o nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Portanto, quando nós passamos
por estes momentos de quem Jesus falou no Evangelho. Quando nós passamos por esses momentos de crise, de depressão, de desânimo, de abandono, quando nós passamos momentos obscuros em que parece que o templo está se desgregando, que está se acabando, o templo está se acabando. Nestes momentos, não podemos esquecer daqueles 3 dias. Vem a paixão, vem a morte, mas vem também o quê? Quem acredita nisso, diga ê! Depois de 3 dias, gente, vem a ressurreição. O nosso corpo não é destinado à morte definitiva. O nosso corpo é destinado à glória. Como Jesus, e um dia, esse aqui é dogma de fé. E um dia nós ressuscitaremos com Jesus. Creio na igreja, creio no Espírito Santo, creio na ressurreição dos e a vida, o mundo que virá. Amém. Creio na ressurreição. Então, o nosso corpo também tem um destino, tem um fim. E o fim é a ressurreição com Cristo, com Jesus. Um dia estaremos com Ele lá. Portanto, como nós temos aquela delicadeza, aquele amor de tratar com o corpo de Cristo, que é o templo, quando nós o recebemos nas nossas mãos na hora da comunhão, quando nós o recebemos na Eucaristia, como nós temos tanto amor e tanta devoção por essa Eucaristia, teríamos que lembrar que também o meu corpo é templo de Jesus, o meu corpo é templo do Espírito. Portanto, como trato bem Jesus, deveria também tratar bem do meu corpo, sabendo que um dia estará na glória com Ele. Amém. Creio em Deus.